Nós hoje vamos falar, já falei para as crianças, né? Aí vocês pegaram, né? Era surpresa que eu ia falar de Jonas. Nós vamos falar sobre o livro de Jonas. E eu queria ler com vocês o finalzinho aí do livro, capítulo 4, versículo de 6 a 11. Já tem uma parte lá no telão. Mas quem tem Bíblia, gente, não fica com preguiça de abrir a Bíblia não, viu? Mesmo estando no telão, é tão bom a gente olhar na nossa Bíblia, botar o dedo em cima, certo? É muito gostoso. Quem olha sempre no telão vai perdendo a prática de achar o texto na Bíblia. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Senhor Deus, Pai Santo, bendito, nós estamos diante, ó Deus, da Tua palavra escrita. Nós precisamos, ó Deus, nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós aqui esta noite. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, aprender e aplicar às nossas vidas. Ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Bom, vamos dar uma passeada no livro de Jonas, porque ninguém conhece. Eu vou ter que explicar algumas coisas, né? Falar que ele foi jogado no mar, as crianças já sabiam, né? Mas os adultos já esqueceram. Vamos dar uma navegada, já que estamos falando de mar, vamos dar uma navegada nesses 4 capítulos de Jonas. Primeiro, nós vamos entender que esse livro, ele tem uma particularidade, porque é o único livro que aborda exclusivamente uma nação gentílica. Vai falar sobre essa nação que é os assírios. Os assírios eram um pessoal má, muito malvado, temido por todos, pelo tamanho da sua crueldade. Quando eles pegavam um prisioneiro, eles arrancavam os olhos das pessoas vivas, para você ter uma noção um pouco do que era essa crueldade. Esses assírios vinham há cerca de 30 anos perseguindo Israel. Sempre perseguindo. Era um temor para todas aquelas nações. Nessa época, praticamente, eles dominavam o mundo. E Deus chama Jonas para ir pregar exatamente para essa nação.
Por isso eu chamo vocês para vocês me acompanhar. Por isso eu quero que vocês fiquem com a Bíblia de vocês aberta, que eu vou citar alguns versículos aqui, só destacando para a gente acompanhar a história. Logo aí no capítulo 1, versículo 2, a gente observa aí Deus dando uma ordem a Jonas. Ele diz, versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso que eu acabei de falar da sua crueldade. Eram tão cruéis, que já tinha chegado diante de Deus e já estava incomodando Deus. Mas mesmo assim Deus não queria a sua destruição. Deus queria que mudassem de atitude. Jonas então recebe a sua ordem, mas ele foge. Versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu acho que o profeta aqui não conhecia o Salmo de número 139. Porque no Salmo de número 139, ele diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Jonas queria fugir da presença de Deus. E disse que ele ia para Tarsis para ficar longe de Deus. Eu não queria morar nessa região. Região que estava longe da presença de Deus. Não sei o que passava na cabeça dele. Mas ele queria fugir para ali. Para aquela cidade, fugindo de Deus. Deus dá ordem ao vento. O vento sopra aquele navio de um lado para outro. Deus dá ordem para o vento e o vento obedece. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Não era nem naufragar. Ia ficar só os destroços. Para a gente ter uma ideia de quão violenta era aquela tempestade. Deus manda o vento e o vento obedece. Mas Jonas ignora todo aquele perigo. Veja o versículo 5. Diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, que coisa! Que coisa! Se acabamos de ler que a tempestade era tão grande a ponto que o navio estava todo para se despedaçar e o profeta dormia profundamente no porão do navio, ignorando totalmente aquele perigo. Mas com tudo isso, o Deus de Jonas é reconhecido neste momento. Para nós podermos entender que é nessas horas da dificuldade, nessas tempestades, que o nosso Deus é glorificado. Versículo 9 diz assim: e ele lhes respondeu:
Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu imagino o espanto daqueles marinheiros, porque eles eram de uma nação pagã, que não conhecia o Deus verdadeiro. Eles tinham o costume de ter vários deuses, porque eles achavam que um Deus só não dava conta de resolver todos os problemas. Então eles tinham um Deus da fertilidade, o Deus da chuva e o Deus de tanta coisa, porque cada um tinha a sua função. E Jonas, quando ele apresenta o seu Deus, ele não diz que é o Deus do mar. Ele diz que é o Deus que fez o mar. E isso tem um peso muito grande e causa uma perplexidade nos ouvidos daqueles marinheiros. Se nós estamos no meio de uma grande tempestade, e esse homem serve exatamente o Deus que fez esse mar, esse monte de água, e ainda fez a terra, vocês vão ver a transformação desses marinheiros, que é de causar inveja, inveja santa, para muita gente. Jonas, ele resolve entregar sua vida para salvar a vida dos marinheiros. A primeira ação de Jonas, que merece um louvor, porque aqui ele aponta para Cristo. Cristo morreu para salvar a humanidade. Jonas pede que o jogue ele dentro do mar, para que o mar se acalme e aquele povo continue, porque ele era o culpado. A diferença entre Jonas e Jesus é que Jonas era o culpado e inocentes iam perecer. E Jesus não tinha culpa nenhuma e se entregou pelos culpados. Essa é a grande diferença. Mas a gente vê ele, porque era muito simples você ver Jonas dizendo assim: eu não conheço, não sei quem é esse Deus, né? Não façam isso comigo, eu não tenho culpa nenhuma. Ele não faz, ele simplesmente pede. Quando perguntam para ele o que fazer, ele simplesmente diz que joguem ele no mar, que o mar e a tempestade iam se acalmar. Versículo 11 e o 12 diz assim: disse-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Um conhecimento do seu pecado, um conhecimento do seu erro, da sua desobediência, e ele está pronto para ser tirado dali, para que o mar se acalmasse e aquele povo pudesse continuar a sua viagem. Agora aqui, no versículo 14, a gente já começa vendo qual a transformação que aconteceu na vida desses marinheiros. Versículo 14 diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Irmãos, isso é uma confissão, isso é uma oração de quem ouviu falar do Deus verdadeiro pela primeira vez. E muitas vezes nós achamos que talvez a gente falar alguma coisa para uma pessoa a respeito de Deus, ele não vai ligar, não vai fazer nada. Eu vou dizer para você o seguinte: não se omita de falar de Deus, porque quem faz a obra é Ele, você fala. Mas quem leva essa fala para o coração é o Espírito Santo. Você leva aos ouvidos, mas o Espírito Santo leva para o coração. Ele falou, Jonas falou para aqueles homens. Ele temia a Deus, o Deus que fez o mar,
o Deus que fez a terra. E esses homens oram a Deus, e uma oração poderosa. E logo em seguida, os marinheiros oferecem um sacrifício ao Senhor. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Não só oraram, mas ofereceram também um sacrifício a Deus e fizeram os seus votos. E logo em seguida Deus dá uma ordem ao grande peixe, peixe que as crianças estão desenhando aí. Agora entrou o peixe na história. Deus dá uma ordem a um peixe e o peixe obedece. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Outro episódio que aponta para Cristo. O próprio Jesus usou essa passagem lá em Mateus capítulo 12. Quando lhe pediram algum sinal, ele disse: não vou dar nenhum sinal, a não ser o do Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim eu também vou ficar no seio da terra. Também apontando para Cristo. E uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas Jonas era da mesma terra de Jesus. Era da Galileia. Lá de pertinho, de Nazaré. E ele vai e faz tudo isso apontando também para Cristo. Agora nós entramos no capítulo 3, no capítulo 2. E tem uma coisa muito linda, não sei se vocês já prestaram atenção, mas eu chamo a atenção agora. Jonas escreveu um salmo. E um salmo muito lindo, poético, e com palavras poderosas. Do versículo 2 até o versículo 9, é um salmo que ele escreve, que ele compõe. Diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei ao Senhor. Pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Um lindo salmo, não sei se vocês já tinham percebido, mas é um salmo muito lindo, um salmo de agradecimento. E quando ele termina aqui no versículo 9 dizendo, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei,
pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O que votei e pagarei, talvez aqui ele estivesse se referindo aos votos que ele fez quando foi ordenado profeta. Os votos de obedecer a Deus, de falar tudo aquilo que Deus mandar, e que agora ele estava correndo. Eu fico, quando fala em voto, o que me vem à mente são alguns votos que nós fazemos dentro da igreja. No casamento, no batizado dos nossos filhos, que a gente promete educá-los, ensiná-los, criá-los no caminho do Senhor, e a gente até cria até certo ponto. Mas quando chega numa certa idade, a gente vai só afrouxando a corda. E aí quando a gente quer puxar, já não consegue mais trazer de volta. Fazemos muito votos. Jonas tinha feito um voto. E agora ele estava descumprindo esse voto. Mas na hora da dificuldade, ele lembra do seu voto e se compromete novamente com Deus. Agora vem o segundo chamado de Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Jonas, ele obedeceu esse segundo chamado, mas é como se ele dissesse assim: eu vou, mas eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Já aconteceu isso com você? Deus te chamar para alguma coisa e você diz: eu vou, mas só se for assim, assim, assim. Eu vou, mas só se deixar eu fazer isso, isso e isso. Normalmente a gente faz isso, sem perceber. Sem perceber que estamos recebendo um chamado de Deus e queremos fazer do nosso modo, dentro das nossas condições, e não queremos fazer como Deus nos manda. Então, Deus chama Jonas pela segunda vez, ele agora obedece, mas é como se ele fosse para fazer as coisas do seu jeito. O versículo 4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu queria que você observasse uma coisa: ele não usou o nome de Deus na sua pregação. Ele estava com tanta raiva daqueles ninivitas, que ele pregou de um jeito que eles não entendessem e que não se arrependessem. Eu vou porque Deus mandou, mas eu vou fazer assim, assim, assim. Se eles quiserem obedecer, eu obedeço. Se não quiser, que Deus destrua tudo. Quantas vezes a gente sai para evangelizar? Quantas vezes a gente sai para fazer um trabalho missionário? E às vezes a gente prega para alguém e ele não dá importância, e a gente larga de mão e diz logo: vai se perder mesmo, está perdido, esse aí não tem jeito. E só Deus sabe quem tem jeito e quem não tem jeito. Mas, para surpresa de Jonas, Nínive inteira se converteu. Isso nos dá uma alegria para a gente saber que o nosso trabalho não é em vão. Deus está atento a tudo que a gente faz. Ele só quer a nossa disposição. E eu acho incrível que mesmo a gente fazendo com rancor, fazendo com má vontade, fazendo do nosso jeito, mas quando Ele quer operar, Ele usa a nossa mensagem e faz do jeito dele. O que Ele quer fazer, Ele faz. O versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que tinha dito lhes faria, e não o fez. E a palavra é bem clara: se converteu.
eles se converteram. A gente sabe da história, o rei decretou um jejum para todo mundo, até para os animais. E se arrependeram do seu pecado para que Deus não os destruísse. O que isso nos chama a atenção? Uma nação pagã, gentílica, não serviu o Deus verdadeiro. Deus manda o seu profeta ali. Ele leva uma mensagem de qualquer jeito, correndo. Diz que a cidade era para ser percorrida em 3 dias, ele fez em 1. Ou ele era um bom atleta, ou não fez o serviço direito. Cortou alguns atalhos para fazer num dia, né? Mas ele fez. Mas ele foi e ele fez. Ele agiu mais como um arauto do que como um profeta. O arauto era aquele que levava a mensagem do rei, saía de casa em casa, lendo os decretos do rei, ou então ele reunia todo mundo num determinado lugar e lia-se ali o decreto do rei. Jonas fez mais ou menos isso, saiu correndo e gritando que Nínive ia ser subvertida em 40 dias. No versículo 2, capítulo 4, eu acho, eu não botei aqui o capítulo, mas deve ser já o 4. Vocês procuram aí. Jonas agora, aqui que ele vem justificar a sua fuga. Por que ele fugiu? Agora ele vem justificar. Ele diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ele não queria ver aquela ação de Deus. O livro de Jonas, o objetivo é mostrar a compaixão de Deus. É mostrar essa compaixão, por isso que ele faz tudo isso com essa nação. É revelar a sua compaixão ao povo gentil, para mostrar para nós que não há separação de pessoas, não há distinção. Para ele tudo é igual. Então agora nós chegamos no texto que nós lemos no início. Chegamos aí no capítulo 4, versículo de 6 a 11. E nós vamos tirar umas lições para nossas vidas. O que Deus quer de nós? O que Deus fez com Jonas? Como ele tratou Jonas? E o que ele espera de nós? Então esse livro ele nos traz essa revelação da compaixão de Deus pelos gentios, ou os povos perdidos. Primeira coisa, Deus trabalha o coração do profeta. Profeta teimoso e medroso. Estava com muito medo. O problema dele maior era medo. Ele viu aquilo ali, essa ação de Deus, a grande oportunidade de eles se livrarem da perseguição dos assírios. E agora Deus quer salvar esse povo, quer manter esse povo vivo. E ele temia tudo isso. E nós precisamos olhar um pouco para ver quem era Jonas. Lá no versículo 1 diz que ele era filho de Amitai. Amitai era um profeta. Aparece lá em 2 Reis. Era um profeta. E Jonas também era profeta. Por que ele tinha tanto medo dos ninivitas? É porque quando uma nação atacava outra nação, capturava, vencia, subjugava, a primeira coisa que eles faziam era matar o seu rei, para eles ficarem sem direção, sem comando. Depois eles matavam os profetas e os sacerdotes. E Jonas sabia que o seu pescocinho estava
na guilhotina. Ele tinha tanto medo de morrer que ele pedia a morte. Eu não sei qual é a diferença. Mas ele tinha medo de morrer e pedia a morte para morrer. Apareceu várias vezes ele dizendo assim, é melhor morrer. É melhor morrer. Então deixa o ninivita vivo, que ele te mata rapidão. Mas ele queria. Então era isso o que era o seu maior pavor e o motivo de toda a sua teimosia. E ele sabia o que representava essa nação viva para ele. Então Deus vem e trabalha primeiro o coração de Jonas para que ele entendesse a compaixão de Deus pelo povo gentil. E isso nos traz uma lição para nós entendermos também o amor de Deus pelos povos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que estão quebrando a cara, fazendo bobagem, e não tem quem fale. Não tem quem fale, vocês entendem a força da expressão, né? É porque tem muita gente se perdendo e poucos se dispondo a obedecer o chamado de Deus para falar para esse povo. Então, como é que Deus trata o coração de Jonas, do profeta teimoso e brabo? Ele diz assim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Dá para ver a carinha dele? Daí? Chegando naquela sombra. Agora eu vou tirar um sono bom. Eu dormi dentro de um barco no meio de uma tempestade, porque eu não durmo debaixo dessa árvore. Né? Aí dá para a gente perceber essa alegria dele, com essa plantinha. Né? Mas o que aconteceu? No dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Primeiro Deus dá um presente. Primeiro Deus dá algo que agrada ao seu coração e depois Deus tira. E a gente vê imediatamente a reação. Isso acontece com nós todos os dias. Nós recebemos coisas boas de Deus. E às vezes nós perdemos coisas boas. Quando nós ganhamos, como é que nós ficamos? Todo alegrezinho. Quando nós perdemos, acabou nossa alegria. Acabou a vontade de viver. Já vi muitas pessoas que quando perdem um ente querido, eles dizem, minha vida se acabou. Mas aquele ente querido não era dele. Era de Deus. E Deus quis levar. Levou para ele de volta. Estava só emprestado. E é tantas coisas que Deus nos dá. Quem já criou cachorro? Aquele cachorrinho que você gosta tanto, que te agrada, que te alegra quando você chega em casa. De repente o cachorro morre. Como é que você fica? Triste. E o que é que Deus quer mostrar para nós? É que tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Deus dá uma lição de compaixão para Jonas. Primeiro ele dá e tira. E agora, em cima da reação de Jonas, é onde ele aplica a sua lição e aplica para todos nós aqui esta noite. Versículo 10 diz assim, tornou o Senhor,
Tens compaixão da planta tem compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eu acho que ele fala aqui de animais porque talvez fosse destruir tudo e ia matar também os animais por causa daquele povo rebelde. Deus aqui dá essa lição mostrando que ele tem tanto apego àquelas coisas que ele não fez nada para crescer, para cultivar. Imagina Deus. Imagina Deus. Nós nos entristecemos com o nosso cachorro, que nós não fizemos ele nascer. Nós só brincamos com ele. Nós só nos divertimos com ele, cachorro, gato, preá, não sei qual é o bicho que você cria. Tem alguns que até uma plantinha já serve, né? Mas a gente se aborrece e a gente não se entristece. E a gente não gastou nada, não gastou tempo, não fez nada para que isso acontecesse. Foi ele que deu, foi ele que tirou. Aí isso vem para nós o seguinte: e será que nós não chega no nosso coração a dor, sentir a pontada no nosso peito, em saber que Deus se entristece por aqueles que estão se perdendo? E que nós não vamos atrás? E que nós não estamos nem aí? Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, o povo da nossa cidade, nossas vizinhanças, ao redor da nossa cidade. Será que isso não nos toca em saber que Deus sente por essas pessoas, que essas pessoas também são dele? E ele quer ver a nossa ação em buscar essas pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe bem pequenininho nesse livro, que eu não sei se você já percebeu. Você já percebeu que o livro termina com a interrogação? Parece que o livro não acabou. Ficou alguma parte que não terminaram, não escreveram aí. Porque ele termina dizendo assim, o versículo 11 do capítulo 4. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais, e parou, acabou o livro. Por que será que acabou com a interrogação? Por que será que acabou sem resposta? Sabe por quê? Porque a resposta quem vai dar é nós. A pergunta está sendo feita para nós hoje. É nós que temos que dar essa resposta. E aí eu pergunto para você, que resposta você daria? Claro, Senhor, o Senhor está certo. O Senhor tem que ter compaixão mesmo desse monte de gente aí. O Senhor. Eu, Jonas, não. Mas o Senhor tem que ter essa compaixão. Essa resposta é minha. Essa resposta é sua. Quem dá somos nós. O que eu tenho feito? Como eu tenho ouvido o chamado de Deus? Qual a minha função? Eu tenho olhado para as pessoas que estão realmente precisando. Se Deus tem compaixão, sabe o que é compaixão? O nosso português é engraçado, a gente acostuma tanto falar, que a gente só vai pesquisar o que é quando vai participar de um vestibular, né? Ou de algum concurso. Aí a gente quer procurar esses significados para compaixão. O que é compaixão? Compaixão. A pessoa, se eu fosse perguntar aqui de um por um, o que é compaixão? Ia ficar um tempinho pensando, compaixão. Compaixão é olhar para a necessidade do outro, com o intuito de ajudar, sem se importar com as causas do que ele está passando. É você chegar para uma pessoa que está sofrendo porque está afastada de Deus, e ao invés de você dizer bem feito, você chega e se compadece. Essa é a compaixão que Deus tem. Ele olha para a necessidade dos outros
e sempre com o intento de ajudar. Como você se sente hoje com os povos perdidos? Hoje nós estávamos pregando na Barra da Grota, na escola dominical, nós estávamos falando sobre o pecado. E quando a gente começa, é outra coisa, né? A gente fala pecado, 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 o que é pecado? Né? É transgressão da lei, desobediência à lei de Deus e tal, e a gente só fala isso e fica, né? É não cumprir com a vontade de Deus. Aí pergunta para você, qual é a vontade de Deus? É outro momento de suspense. O que é a vontade de Deus? Aí fica, não sabe. Aí, Tiago vai dizer que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E a gente acha que pecar é matar o outro, é mentir, é adulterar, só isso. Essas palavras. Então, compaixão. Como é que a gente olha? A gente tem compaixão dessas pessoas perdidas. Naquela época que aqueles povos estavam fugindo daquelas guerras, e aqueles navios naufragando, aqueles barcos fugindo clandestinamente. E quando passava no jornal que um barco daquele tinha afundado e um monte daqueles morrendo. E eu ficava pensando, meu Deus, será que eles ouviram falar de Jesus antes desse naufrágio? E era muito preocupante. Quem ganha quando desobedecemos a Deus? Quem é que ganha? Já sei a resposta. Ninguém, né? Ninguém ganha. Mas quem perde? Todo mundo. Quando Jonas desobedeceu a Deus, tentou fugir, ele entra dentro do barco. A primeira perda daqueles marinheiros foi jogar suas mercadorias na água. Quase perderam o seu navio. Quando nós desobedecemos a Deus, não só aqueles que Deus nos envia perdem, como nós também perdemos. E outras pessoas perdem também. Então, isso é o que Deus quer de nós hoje. E eu queria chamar a atenção de vocês, mais uma coisa desse livro. Eu vim sempre falando, quando eu fiz a narrativa do livro, não sei se vocês observaram, Deus mandou o vento e o vento obedeceu. Deus mandou o peixe e o peixe obedeceu. Deus mandou o verme obedeceu. Mandou a planta obedeceu. Tudo foi obedecendo a Deus. Quem desobedeceu? O profeta. Quem desobedece a Deus? Somos nós. E isso é pecado. Isso é pecado. Irmãos, isso é um culto missionário. Eu fui escalado para trazer essa mensagem uma vez por mês. Talvez vocês achem que eu pego muito pesado. Mas não é pesado, porque se for pesado, então o peso está nas minhas costas também, certo? Porque vem para mim também. Vem a preocupação para mim, certo? E como é um culto missionário, é meu dever despertar esse sentimento na igreja. De fazer alguma coisa. Você sempre tem alguém do seu lado. E você pode falar de Jesus para ele. Você fala de tantas coisas. Por que não fala de Jesus? Por que não fala das bênçãos de Deus? Por que não fala da salvação? Por que não fala do sacrifício? Outra coisa que nós estávamos comentando hoje na nossa escola dominical é quando fala o que Jesus fez por nós para nos livrar do pecado. O que vem na nossa cabeça? Foi crucificado. A única imagem que vem é Jesus crucificado na cruz. Você presta atenção que a Bíblia diz que teve uma reunião no céu. Deus chama o filho, faz um pacto com ele. Você vai abandonar todo o seu poder de Deus e você vai descer, você vai passar pela mesma, todo o sistema do ser humano. Você vai nascer de uma mulher, de uma pecadora. Maria era gente boa,
mas era pecadora. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E uma mulher pecadora alimentá-lo no seu peito, cuidar, carregar no colo, dar comida na boca. Isso tudo era humilhação por causa de nós, por causa do nosso pecado. Outra humilhação grande que eu fico prestando atenção que fizeram com Jesus, não foi nem tanto crucificá-lo, mas tirar sua roupa. Despiram ele. Aquilo era horrível naquela época. Ninguém andava mostrando o corpo, que nem mostra hoje. Era uma tragédia e fizeram isso com ele. Então, o que Jesus fez por nós, a gente deve falar para os outros. Mas falar com sinceridade, falar com amor, para que o outro entenda que você está falando a verdade. Fale o que Deus fez na sua vida, as transformações, o que tem acontecido. Qual é o seu sentimento diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo? Quando eu dirigi a congregação da Bela Vista, uma vez uma irmã estava dizendo que disse que falaram para ela que se fosse para a igreja, a vida ia mudar, que não ia acontecer mais nada de sofrimento, nada daquilo. Eu falei, é engano, meu irmão. Aí que o sofrimento vai aumentar. Porque você está fazendo raiva para o diabo. E ele vai vir com raiva em cima de você. Mas tem uma coisa que muda na sua vida. Você não vai se livrar das coisas ruins que acontecem, mas você vai ter força para resistir. Você vai ter a quem recorrer. Jonas, com todas essas suas estripulias, vamos dizer assim, mas quando ele estava lá no ventre do peixe, ele sabia quem era Deus. E ele se volta para Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Chama o pastor aqui à frente, que vai encerrar com oração e impetração da bênção.